Olá, queridos e queridas. Vamos resolver aqui uma questão do Enem, que é uma dúvida enviada pelo aluno Marcos, do curso de Geologia, segundo ano, do campus Natal Central, do IFRN, tá certo? Ele mandou a seguinte questão do Enem. Deixa eu trazer vocês para o quadro aqui. Bom, vamos lá. Questão 65 da prova do Enem em 2013, e ela dizia o seguinte, tá? Uma manifestação comum das torcidas em estádio de futebol é a ola mexicana. Os espectadores de uma linha, sem sair do lugar e sem se deslocarem lateralmente, ficam de pé e se sentam sincronizados como as da linha adjacente. O efeito coletivo se propaga pelos espectadores do estádio, formando uma onda progressiva, conforme a ilustração. Aí a gente tem aqui, né, a ilustração dessa ondazinha. E ele diz: calcula-se que a velocidade de propagação dessa onda humana é 45 km por hora e que cada período de oscilação contém 16 pessoas que se levantam e se sentam organizadamente distanciadas entre si por 80 centímetros entre essas pessoas. Tá? Aí ele pergunta: nessa ola mexicana, a frequência da onda em Hertz é um valor mais próximo de... Eu vou chamar logo a atenção de vocês para algumas coisas. Primeiro, o que ele quer saber na questão, né? Ele pergunta para a gente quem é a frequência dessa onda, tá certo? Essa foi a dúvida aqui enviada pelo aluno, tá? A gente não vai parar aqui só calcular a frequência dessa onda, a gente vai discutir um pouquinho algumas características dessa onda lá na frente. Mas ele quer saber a frequência da onda em Hertz. Então tudo aqui vai estar escrito em Hertz, todas as alternativas estão escritas em Hertz. Mas o que eu chamo a atenção aqui? É que é um valor mais próximo de. Mais próximo. Professor, se é um valor mais próximo, se é um valor aproximado, se é um valor que está mais perto de algum valor que ele está colocando lá para vocês, isso significa que a gente vai arredondar, a gente vai ter um valor aí arredondado, provavelmente, tá certo? Na hora de resolver a questão. E aí quais são os dados que vieram na nossa questão, né? Eles falaram para a gente que a velocidade de propagação dessa onda é uma velocidade de 45 km por hora. E olha só que interessante. E isso aqui veio assim, ó, cada período de oscilação, ele diz que contém 16 pessoas. Isso aqui é uma informação importante. Porque você lembra que quando a gente fala de período, período é o tempo necessário para que uma oscilação completa ocorra. Não é assim? Período é o tempo que a onda leva também para andar um comprimento de onda. Tá bom? Então, quando ele diz que cada período de oscilação contém 16 pessoas, ora, período, professor, é em escala de tempo, ele devia estar me falando de tempo aí. Cada período são tantos segundos, cada período é alguma coisa em minutos. Mas ele fala que no período contém 16 pessoas, o que ele quer dizer para a gente é o seguinte, que no tempo de um período, ou seja, quando a onda andar um comprimento de onda, ela vai ter percorrido uma distância aí de 16 pessoas, que são esses carinhas que a gente tem aqui embaixo, tá certo? E você olha que essas pessoas, ele representa essas pessoas como pontos. Você vê aqui até em cima de cada um, ó, em cima de cada um, posso até destacar para você, você vê um pontinho aqui, ó, para representar essas pessoas como pontos. Ou seja, a distância entre dois desses aqui, ó, a distância entre eles é 80 centímetros. E a distância entre esse aqui e o próximo, professor, também vai ser de 80 centímetros. De forma que a distância do primeiro até o terceiro aqui será de 2 vezes 80 centímetros. Tá certo? Então vai ser 1,60 m. Professor, mas olha o que acontece. E esse cara daqui, ele não tem dimensões? Não, as dimensões dele são desprezíveis. Eu sei porque ele está representando esses caras aqui como pontos. Ah, professor, por isso que eles são tão magrinhos, né, professor? Por isso que eles são magrinhos. Gente, como eles são magros, eu não vou sair magrinho assim dessa quarentena. Ninguém vai sair, não se preocupe, não vai ser só você, tá certo? Então a gente representa essas pessoas aqui e a distância entre eles é de 80 centímetros, tá certo? Então vamos lá. Eu quero encontrar primeiro, então, o comprimento de onda, tá? Professor, então eu tenho, para resolver a questão, a gente tem o seguinte, a gente tem uma pessoa aqui. Pronto, agora vai.
A gente tem o seguinte, a gente tem uma pessoa aqui, né? A gente tem outra pessoa numa distância aqui da primeira, a gente tem outra pessoa aqui, e assim sucessivamente. Até, professor, até a gente completar, ó, 16 pessoas. Então, no total aqui, nós temos 16 pessoas, tá? Daqui até lá, são 16 pessoas. Aí eu pergunto para vocês, se são 16 pessoas, qual é a distância que eu tenho do primeiro até o último? Agora preste atenção aqui, olha só. Se fossem duas pessoas, professor, duas pessoas, 2. Qual é a distância total, então, seria o tamanho do meu comprimento de onda? Seria de uma vez a distância de 80 centímetros. Se são 3 pessoas, eu tenho 2, 3 pessoas. Quer dizer que eu tenho 2 espaços entre eles. Então, eu tenho 2 vezes 80 centímetros. Se são 4 pessoas, eu tenho 2, 3 vezes 80 centímetros. Se são 5 pessoas, eu tenho 2, 3, 4 espaços entre eles. Então, eu tenho 4 vezes 80 centímetros. Quer dizer que para o número n de pessoas, nós temos n menos 1 espaço. Então, professor, se eu tenho 16 pessoas, é porque o meu comprimento de onda lambda, professor, ele corresponde a 15 vezes os meus espaços, que são de 80 centímetros. E aqui eu já vou colocar no sistema internacional 0,8 metros. Quer dizer então o que, professor? Que o meu comprimento de onda, ele é de 15 vezes 0,8. Você faz a continha aí, você vai ter 12 metros. Estou me acostumando ainda com esse quadro, hein? 12 metros aqui. Aí vamos lá. Professor, esse aqui é o comprimento de onda, mas ele deu na questão uma velocidade. Ele me deu um valor de velocidade. Aqui, ó. Temos uma velocidade de quanto? Ele forneceu na questão uma velocidade, vamos lá, de uma velocidade aqui de 45 km por hora, tá? Velocidade de 45 km por hora. Ah, professor, velocidade aqui então vai ser de 40. Velocidade aqui vai ser de 45 quilômetros por hora. Esse quadrozinho é complicado, hein? Bom, mas isso aqui tem quilômetros por hora a velocidade. Eu tenho comprimento de onda e está aqui em metros, professor. Ah, então eu vou trabalhar com tudo no sistema internacional. O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar, então, esse valor aqui de velocidade e converter ele para uma velocidade em metros por segundo. O que é que a gente faz para converter em metros por segundo? A gente vai dividir isso aqui por quanto? A gente vai dividir isso aqui por 3,6. Não é assim? Ah, então essa minha velocidade, professor, fazendo a divisão, você encontra que ela vai dar aqui uma velocidade de 12,5 metros por segundo. Tá certo? Eu tenho o comprimento de onda e tenho a velocidade, professor. Se eu tenho comprimento de onda e tenho velocidade, como é que a gente faz para encontrar quem é a frequência? Ora, eu lembro daquela fórmula, né, professor? É aquela mesmo na hora que eu estava conversando. Pois é aquela, professor, quando a gente quer xingar alguém, né? Eu quero xingar alguém. Aí eu digo, é mesmo, agora que eu lembrei. É aquele, ó, vai lamber ferida, né, professor? Vai lamber ferida. V igual a lambda vezes F. Tá certo? Se eu quero a frequência, esse comprimento de onda que está multiplicando, eu vou passar ele dividindo. Fica aqui, frequência é igual a minha velocidade sobre o meu comprimento de onda. Isso aqui vai dar igual, professor,
Velocidade 12,5 sobre o valor do comprimento de onda, que é 12. Aí você vai fazer esse cálculo? Não, você não vai fazer esse cálculo. Isso aqui o resultado já vai dar, claro, está tudo no sistema internacional, em Hertz. Você vai fazer essa conta aqui? Não vai. Por que você não vai fazer isso? Você está fazendo 12,5 sobre 12. 12,5 dividido por 12. Mas o que você quer aqui, como resposta da sua questão, é um valor novo. É um valor aproximado. Então você não vai perder esse tempo, tá? Um valor aproximado. Isso é próximo de quanto, professor? São dois números muito próximos uns dos outros. Então o que vai acontecer? Isso aqui é próximo de novo. Eu vou aprender aqui. Isso aqui é próximo de 1, professor. 12,5 sobre 12. Essa é a minha frequência. Se ele quisesse saber quem é o período. Quem é o período? T. Ora, T, você sabe que é o inverso da frequência. Se você está falando que a frequência é 1 Hz, então o período seria de 1 segundo. Se ele quisesse saber qual era o período dessa onda, seria de 1 segundo. Tá? Considerando que esse movimento desses caras aqui é uma onda, que é a consideração, é o que a questão está dizendo para a gente, tá? Ele podia perguntar assim para você, olha, considerando que isso aí é uma onda, essa onda ela é uma onda do tipo mecânica ou ela é uma onda eletromagnética? Aí você lembra o quê? Você lembra que onda mecânica é aquela onda que ela precisa do meio material para se propagar. Quer dizer, pega o estádio, tira as pessoas, que é o meio material por onde essa onda está se propagando. Se você tira as pessoas do estádio, não há aula, você não vai ter a propagação dessa onda. Quer dizer que essa onda seria uma onda do tipo mecânica. Professor, outra coisa, essa onda, ela seria, se a gente considera isso uma onda, tá? E continuando com essa analogia, essa onda, ela seria uma onda do tipo transversal ou longitudinal? Você olha para cada pessoa aqui, olha para cada ponto. Vou pegar um ponto aqui. Como é que esse ponto vibra? Como é que esse ponto oscila? Esse ponto ele oscila assim, ó. Ele vem para baixo e ele vai para cima. Então ele oscila na vertical, tá? Mas como é que a onda se propaga? Essa onda, professor, ela se propaga. Vou mudar a cor aqui. Essa onda, professor, ela se propaga assim, ó. Ela se propaga para cá, assim, ó. Ela se propaga na horizontal. Você está vendo que a vibração dos pontos aqui que estão compondo a onda e a direção de propagação, eles formam um ângulo reto, tá certo? Então essa onda, ela não é uma onda do tipo longitudinal, ela é uma onda do tipo transversal, porque a direção de propagação e a direção de vibração, elas são perpendiculares entre si, tá certo? Então, é isso daí, a gente fica por aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.